Que a gente se encontra daqui a pouco, então, aqui no Bahia Meio Dia. Irmãos cegos denunciam agressão no centro de Vitória da Conquista. Homem que se passava por juiz federal e agenciador do programa Minha Casa Minha Vida foi morto a tiros em Vitória da Conquista. Daqui a pouco tem um ao vivo com o repórter Edson Nunes com todas essas informações. Municípios da região esperam a chegada de um novo lote de vacinas contra a Covid-19. E hoje também tem o futebol. Vitória da Conquista perde para o Vitória no Barradão e vai para a última rodada do Campeonato Baiano e está meio preocupado aí para evitar o rebaixamento. São 12h03, esses e outros assuntos no Bahia Meio Dia, que segue em sua televisão. Boa tarde para você, obrigado pela audiência, bem-vindo à edição regional do Bahia Meio Dia. Um desentendimento no terminal de ônibus da Lauro de Freitas, aqui em Vitória da Conquista, evidenciou um problema, a falta de respeito aos espaços de acessibilidade de pessoas cegas. 2 irmãos chegaram a ser agredidos numa calçada. Vamos ver. A agressão aconteceu nessa calçada que fica na lateral da estação de transbordo no centro de Vitória da Conquista. Os irmãos Claudemir e Lucimar, que são cegos, saíram de uma galeria para pegar ônibus quando tudo aconteceu. Quando a gente logo entrou na pista tátil, percebemos que ela estava toda obstruída por vendedores ambulantes. Eu pedi para algum cidadão tirar as coisas que estavam impedindo a minha passagem. E quando foi mais embaixo, já muito chateado, resolvi tirar ajudar um cidadão a tirar o carrinho e ele veio e me agrediu fisicamente com socos e pontapés. Na confusão, Lucimar machucou o nariz. Devido à mercadoria, a barraca que caiu, aí pegou no meu rosto e acabou fazendo um corte. Os irmãos registraram um boletim de ocorrência e passaram pelo exame de corpo de delito. Também procuraram a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Necessidades Especiais para pedir uma maior visibilidade para as dificuldades de acessibilidade enfrentadas no dia a dia. O piso tátil foi feito para que a pessoa com deficiência possa exercer o direito de ir e vir, bem como as rampas também foram feitas para que as pessoas que tenham deficiência física possam estar exercendo o seu direito de ir e vir. A Associação Conquistense de Integração do Deficiente, a ACID, também se manifestou. Esse transtorno não é de agora e aumentou com a reforma da estação de transbordo. A agressão também causou indignação nos ambulantes. Roberto é o presidente do Sindicato dos Camelôs e conta que ontem mesmo participou de uma reunião com a OAB e um representante da prefeitura para discutir e lamentar o que aconteceu. Um caso isolado não quer dizer que foram os camelô que agrediram. Foi simplesmente um caso isolado onde ambos estavam hesitados, com os nervos à flor da pele. Pela lei, todo projeto de urbanização de locais públicos, como vias e praças, precisam contar com acessibilidade como os pisos táteis, locais que precisam estar livres e desimpedidos de qualquer obstáculo para que as pessoas que tenham algum tipo de deficiência possam ir e vir tranquilamente. É importante que a sociedade colabore conosco para que esse direito não seja cerceado. É direito e todo mundo tem de respeitar. Não dá para ficar em cima de uma calçada tátil e ainda achar ruim quando alguém que precisa utilizar esse equipamento pedir para passar. Os camelôs, obviamente, claro, têm todo o direito de trabalhar e o presidente da associação aí dos camelôs falou uma palavrinha que a gente até já falou sobre isso essa semana aqui no Bahia Meio Dia. Nervos à flor da pele, né? É um período que está todo mundo, parece que um pouco mais nervoso. Então, pessoal, bora ter calma, respeitar os direitos, trabalhar, deixar as pessoas passarem, principalmente quem tem necessidade especial. Logo, logo o terminal de ônibus vai ser inaugurado, estação de transbordo, o que vai melhorar para todo mundo. É a gente ter paciência e cuidando um do outro para que a gente viva em harmonia e não em conflito.
Um homem que se passava por juiz federal e agenciador do programa Minha Casa Minha Vida foi morto a tiros em Vitória da Conquista. Edson Nunes é quem vai contar agora essa história pra gente. Oi, Edson, boa tarde. Como é que foi isso? Oi, Judson, boa tarde para você. Boa tarde para você em casa também. Pois é, Judson, Jean Paulo Fernandes Silva, de 52 anos, ele foi assassinado a tiros aqui em Vitória da Conquista, enquanto caminhava no bairro Lagoa das Flores. Ele é acusado aí de praticar vários golpes. Estelionatário velho conhecido da polícia aqui em Vitória da Conquista e não só aqui na cidade. Praticou golpes também em Livramento de Nossa Senhora, Feira de Santana e Salvador. Ele tinha uma facilidade, segundo a polícia, muito fácil aí para enganar as vítimas. Se passou, inclusive, por agenciador do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e por um juiz federal. Também se passou por primo de um deputado estadual, fazia aí negociações de terrenos, imóveis. Para se ter uma ideia, ele tinha uma ficha criminal bastante extensa, 8 processos criminais. Entre os crimes estelionato, furto qualificado e receptação. Ele acabou sendo assassinado a tiros aqui em Vitória da Conquista, no bairro Lagoa das Flores. A gente sabe aí que o crime de estelionatário, a pena é de 1 a 5 anos de reclusão. É um crime que a pessoa não fica muito tempo preso e aí ele praticava vários crimes ao longo desse tempo em que ficava solto nessas cidades. Há também informações que ele não praticou crime só aqui no estado da Bahia, não. Praticou crimes também em outros estados, como Minas Gerais. Então era um velho conhecido da polícia e que acabou sendo morto, assassinado aqui em Vitória da Conquista. Judson. Eu fico aqui a me perguntar com os meus botões, como é que uma pessoa consegue se passar por juiz, não é? Como é que consegue ir lá para a vara e despachar como juiz? Realmente são esses casos, essas picaretagens que a gente ouve falar de vez em quando, esses casos de estelionato que impressionam todo mundo. Tá bom, Edson, fica aí que eu vou te chamar para a gente falar sobre vacina, mas antes eu falo das mortes que foram confirmadas em Jequié. Foram 4 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Um homem de 65 anos, morador do bairro Jatobá, uma mulher de 51 anos, moradora do bairro Felícia, um homem de 53 anos, morador do loteamento Santa Mônica e uma mulher de 70 anos, moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida. Esses são números de Vitória da Conquista. Eu falei de Jequié, mas são números de Vitória da Conquista. Eu falo de Jequié daqui a pouco. Olha, a tarde aqui está correta. Né? 421 pessoas morreram em Vitória da Conquista desde o início da pandemia. 151 casos foram confirmados em 24 horas. 620 pessoas estão em recuperação. Esse número de casos ativos, a gente está percebendo que ele está subindo. Estava em 300 e alguma coisa, já está em 600 e lá vai pedrada. A ocupação de leitos clínicos em Vitória da Conquista é de 60,3%. Leitos de UTI, 87,1%. E a Bahia recebeu agora há pouco uma nova remessa de vacinas. As doses chegaram ao aeroporto de Salvador e serão distribuídas para todo o estado. A gente vai voltar agora com Edson Nunes para falar sobre vacinação. Se já tem aí uma previsão de quantas doses virão aqui para a Vitória da Conquista, Edson? Pois é, Judson, eu conversei agora há pouco com a diretora do Núcleo Regional de Saúde, Carolina Rebouças. Ela não deu uma previsão de quantas doses serão enviadas aqui para a Vitória da Conquista, mas me informou o seguinte, que essas novas doses têm previsão de chegada ao aeroporto Glauber Rocha às 3 horas da tarde. A gente informa a todo mundo que chegou novas doses da vacina contra a Covid aqui no estado da Bahia, desse total aí 336.300 novas doses. Desse total, 329.500 doses são da AstraZeneca Oxford e 6.800 doses da Coronavac. Assim que chegar ao município, a Secretaria Municipal de Saúde vai informar o plano aí de retomada de vacinação da aplicação da primeira dose e a partir de que idade a população vai ser vacinada desse público-alvo. A gente está aqui no Comando Regional, na sede do Comando Regional da PM, acompanhando nesta quinta-feira a aplicação da segunda dose. E está bem tranquilo por aqui. Eu conversei com alguns funcionários, esse movimento está assim desde as primeiras horas, assim do início da vacinação, que tem início às 9 horas da manhã, muito tranquilo o movimento. Agora, por exemplo, não tem ninguém sendo vacinado nesse momento. Hoje, só a aplicação da segunda dose, e o único local da aplicação da segunda dose é aqui na sede do Comando Regional da PM. Está aplicando a segunda dose da Oxford AstraZeneca Fiocruz. Então, se você tem
no cartão de vacina, a data de agendamento para hoje, não pode perder esse prazo. Trazer o cartão de vacina aí com a data de agendamento e ser vacinado, porque a segunda dose é muito importante, é que garante a eficácia, a imunização esperada da vacina contra a Covid. Eu tenho aqui também, Judson, um vacinômetro da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, que já tomaram a primeira dose, 54.426 pessoas, que já tomaram a segunda dose, 22.320 pessoas. A primeira dose representa 98,76%, a segunda dose 81,87%. Então, informo mais uma vez, previsão de chegada de novas doses da vacina contra a Covid hoje em Vitória da Conquista, às 3 horas da tarde, mas ainda não tem uma quantidade exata de doses que serão enviadas ao município. Judson. É a gente aguardar então as informações da Prefeitura, né, para ver como é que essas vacinas serão aplicadas. Tem também já o pessoal aí que já está na hora de tomar a segunda dose da Coronavac, mas não tomou ainda porque acabou a vacina, então fica atento porque a Prefeitura vai divulgar toda essa estratégia. E só lembrando, como disse o Edson Nunes, hoje o único ponto de vacinação é o Comando Regional da Polícia Militar, em frente ali, pertinho onde era o antigo aeroporto, né, Edson? Pedro Otacílio de Figueiredo. E nesse ponto apenas a segunda dose da vacina de Oxford está sendo aplicada. Tá bom, Edson? Valeu. Agora sim a gente fala de Jequié, onde 3 mortes foram registradas por Covid-19 nas últimas 24 horas. Uma mulher de 67 anos, moradora do Joaquim Romão, uma mulher de 85 anos do Jequiézinho e uma mulher de 51 anos também do Jequiézinho. 291 mortes por Covid já foram registradas desde o início da pandemia na Cidade Sol. 36 novos casos foram confirmados. 545 pessoas estão em recuperação. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 93%. Vacinômetro agora de Jequié. A primeira dose da vacina foi aplicada até o momento em 29.881 pessoas. A segunda dose em 14.855 pessoas. Lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel, né, para higienizar as mãos, usar máscara também. Essas medidas de proteção contra a Covid são essenciais e devem ser mantidas. Mas muitas pessoas têm observado alterações na pele e no cabelo também, nesse momento de pandemia, por conta de estresse, ansiedade, né? E alguns cuidados podem ajudar. Em um ano de pandemia, Jussi notou muitas mudanças na pele, a começar pelo rosto. Com o uso da máscara, a gente acaba achando que está um pouco protegido, né? Por estar com esse tecido aqui, está nos protegendo do sol. Aí você acaba se acomodando, usando um pouco mais de protetor solar apenas na testa. É um protetor labial que você usa, que você deixa de usar em virtude do incômodo, né? Do lábio estar tocando na máscara. Jussi também percebeu que as mãos estão mais ressecadas e as unhas enfraquecidas. Sinto um ressecamento na ponta dos dedos. Então, pelo excesso, né, de álcool em gel, do álcool 70, do cloro, porque às vezes quando você vai em um supermercado tem que borrifar no carrinho. Eu acabo borrifando na minha própria mão também, com medo, né, da questão da contaminação. A procura por tratamentos de pele, cabelos e unhas cresceu bastante no último ano. E as queixas mais comuns são relacionadas a ressecamento excessivo, acne e alergias. Problemas desenvolvidos durante a pandemia. O tempo de pandemia deixou as pessoas mais em casa. Então, quem já tinha algumas doenças autoimunes pré-existentes, principalmente vitiligo ou psoríase, essas doenças acabaram se exacerbando. Segundo a médica, pacientes que já tiveram Covid têm apresentado sequelas comuns, como queda de cabelo e piora nas doenças de pele. A gente tem a queda de cabelo pós-Covid, né, que chamamos de eflúvio telógeno pós-Covid. E aí aquela quantidade de cabelo que cairia em 3, 4 meses, cai em 20 dias, 1 mês. Usar máscara e higienizar as mãos com frequência são algumas formas para evitar a contaminação pelo coronavírus. E é preciso manter esses hábitos como medida de prevenção. A máscara a gente não tem opção, a gente tem que usá-la. Então temos que adaptar a nossa vida com o uso dela. Mas podemos melhorar a textura da pele e assim evitar o surgimento delas. Mas, se nessa rotina de proteção a pele pedir socorro, é preciso sim procurar ajuda médica. Fez aquilo que já sabe, não funcionou, está na hora de procurar o profissional.
Quem foi em busca dessa ajuda, agora deixa um incentivo. Cuidar de você, cuidar de sua saúde. Esse período é uma fase que a gente está precisando cuidar ainda mais da gente. Um estudo revelou que 78% das pessoas que tiveram Covid-19 apresentaram comprometimento cardíaco, mesmo depois de recuperadas. Os sintomas vão desde palpitações, dor no peito, tontura e falta de ar. O repórter Edson Nunes está com uma cardiologista que vai falar também sobre esse assunto tão importante nesse período de pandemia, não é, Edson? Essas sequelas aí que o coração acaba sentindo por conta da Covid-19. Então, resume para a gente aí de que forma a Covid pode afetar o nosso coração, Edson. Pois é, Judson, a Covid pode causar inflamações no coração e isso pode resultar até num infarto. Mas agora quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto é a doutora Gabriela Chateaubriand, cardiologista. Doutora, muito boa tarde para a senhora. De que forma a Covid-19 pode afetar o coração? Boa tarde. A infecção pelo vírus pode agredir diretamente o coração, fazendo inflamação na musculatura, que a gente chama de miocardite. Pode haver também descompensação do revestimento e por inflamação dos vasos que nutrem o coração, que são as coronárias, o que pode culminar numa trombose das coronárias, que é o infarto. Além disso, existe um risco maior de arritmia e também o coração sofre pela falta de oxigenação, pela lesão do pulmão, que habitualmente acomete esses pacientes. Isso vale para os casos mais leves ou os casos mais severos da Covid? Habitualmente, as complicações mais graves são vistas nos pacientes que têm a forma da infecção moderada a grave. No entanto, mesmo pessoas com formas leves, mas que têm fatores de risco e comorbidades associadas, como hipertensão, diabetes, obesidade, aumento do colesterol, algum tempo, mesmo que jovens, têm o risco de apresentar essas complicações. Doutora, quais são os sintomas que as pessoas devem observar e em que momento é hora de procurar o médico? Devemos estar atentos à falta de ar, que pode ser acompanhada no Covid e que deve chamar atenção com dor no peito e palpitações e desmaio. Então, a falta de ar acaba que, por vezes, pode mascarar um quadro de infarto acontecendo ou mesmo de uma insuficiência cardíaca descompensada, que pode estar associada à Covid ou pode ser causado pela infecção pelo vírus. Judson, pergunta no estúdio para a senhora, doutora. Com você, Judson. Edson, a pessoa ficou um tempo sem praticar atividade física porque estava com a Covid. Isso a gente está supondo. Aí ela fica curada da Covid e volta a praticar sua atividade física, a corrida, a bike, enfim, para a academia. E aí ela começa a sentir uma canseira que ela não sentia antes. Ela deve parar, deve procurar o cardiologista ou deve seguir em frente? Judson pergunta, a pessoa praticava atividade física normalmente, depois foi contaminada pela Covid e teve que interromper. Voltou a praticar atividade física, começou a sentir uma canseira, um cansaço. Volta, continua praticando ou procura o médico? O ideal é que procure um médico. Mesmo formas leves podem ter manifestação cardíaca até cerca de 70 dias após o quadro agudo. Alguém que teve sim uma forma leve, voltou à atividade física, está se sentindo bem, não seria necessário. Mas se aparece um cansaço atípico, fora do habitual, sim, deve ser feita uma avaliação médica. E aí, até em cima disso, doutora, eu pergunto para a senhora, é interessante pós-Covid a pessoa fazer um check-up? Sim, sem dúvida, porque muitas vezes podem haver fatores precipitantes de complicações no Covid e que a pessoa não conhece. Então, novamente, a glicemia alterada, o colesterol alterado pode estar presentes e a pessoa não saber, né? E a gente sabe que existe o risco de reinfecção pelo Covid. Então, aí reforço a indicação de vacina, né, para a população e agora, nos próximos dias, as pessoas portadoras de comorbidades, doenças crônicas, muito importante. E aí quem tem já uma predisposição, ou geneticamente falando, tem que ter essa atenção redobrada, né? Sim, sem dúvida, porque, claro, a alimentação é importante, controle do peso, do colesterol, mas tem fatores genéticos que fogem ao nosso controle e que precisam ser identificados. Uma boa alimentação é fundamental, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que a alimentação pode ter diversos fatores pró-inflamatórios, né? A própria alimentação rica em gordura pode contribuir para esse dano aos vasos que podem ser muito acometidos no Covid, na infecção. Doutora, muito obrigado pela entrevista, viu?
Obrigada também. Tá, Judson, esclarecimentos importantes, né, Judson? Em tempos de pandemia, todo cuidado é pouco e principalmente um coração que não se brinca. Verdade, Edson. Essa doença Covid-19, né, ela desencadeia uma série de consequências que a ciência ainda está estudando por ser uma doença relativamente nova. E essas informações sobre o coração são fundamentais para a gente se proteger e para a gente conseguir atravessar esse período difícil. Obrigado à nossa entrevistada também. A quinta-feira amanheceu com sol entre muitas nuvens em Vitória da Conquista. A meteorologia disse ontem que a temperatura iria cair durante a madrugada. Não caiu, né, de uma forma assim muito abrupta, mas hoje de manhã a gente já notou que estava um pouquinho diferente de ontem. Não estava aquele calorão como estava ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o tempo agora na cidade. A gente vê que tem sol, tem algumas nuvens também. Essas imagens são ao vivo, feitas do alto da Serra do Piripiri. Agora a gente volta para o bairro Cadija. Estamos na sede do comando da Polícia Militar, o comando regional. Nesse ponto aí tem algumas nuvens, mas o sol está com tudo. E tem aquele ventinho também, com a temperatura média em 25 graus. Olha como caiu a média de ontem para hoje. Vamos ver aí a previsão no mapa. A tarde segue com sol entre nuvens em Vitória da Conquista, com termômetros marcando a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. Amanhã tem 39% de chance de chuva, mínima de 15 e máxima de 24. No sábado a temperatura cai mais um pouco, a mínima pode chegar a 13 graus e a máxima não passa dos 24. 12h23, agora a gente fala de um homem que mora em Caraíbas e está desaparecido desde o mês passado. Seu Adevaldo Cordeiro da Silva foi visto pela última vez aqui, em Vitória da Conquista, no dia 15 de março, depois não foi mais visto e a família está muito preocupada, está desesperada, né, em busca de notícias. Eu estou procurando um parente chamado Adevaldo Cordeiro da Silva, conhecido como Deva, morador da Fazenda Capim, município de Caraíbas. Saiu de casa no dia 14/3 por volta das 16 horas e foi visto chegando em Conquista no dia 15/3, por volta das 6 da manhã. Ele está usando uma calça jeans clara, uma camiseta vermelha e bota. Tem problemas com esquizofrenia, tem problema de depressão, mas não faz uso de medicamento. Já procuramos nos hospitais, ML, alguns bairros de Vitória da Conquista, mas todos sem sucesso. Se alguém tiver alguma informação sobre ele, por favor, entre em contato. Os telefones você viu na tela, eu vou repetir aqui rapidinho. 77 é o código de área, 98101-9571, 981-29-94-90 e 981-27-64-76. E a gente volta a falar do tempo, agora com previsão para Boa Nova, Ribeirão do Largo e Matina. Tarde ensolarada em Matina, que registra a mínima de 21 e a máxima de até 33 graus. Pode ter pancadas de chuva em Ribeirão do Largo, menor temperatura de 17 e maior de 28 graus. Tempo instável em Boa Nova, variação entre 17 e 26 graus. 12h25, agora o futebol. Vitória da Conquista perdeu para o Vitória ontem no Barradão, lá em Salvador, acabando então com a chance de classificação para a próxima fase do Campeonato Baiano. E tem uma preocupação aí também de rebaixamento. Renan Pinheiro conta pra gente como foi a partida. O Vitória ganhou jogando aqui no Barradão contra o Xará de Conquista e saiu da penúltima para a quinta colocação. O jogo foi válido pela segunda rodada. Deveria ter acontecido no mês passado, mas por conta de um surto de Covid no elenco do Vitória da Conquista, esse jogo teve que ser remarcado. E o Vitória começou eletrizante. Com 1 minuto já estava na frente, depois dessa falta cobrada por Vico. Quatro minutos de jogo e Roberto deu ainda mais tranquilidade ao Vitória. Teve ainda a oportunidade de marcar com Samuel e na sobra com David, que acertou a trave. A única chegada mais perigosa do Conquista foi nesse chute de Ayrton Maradona. No segundo tempo, Vitória criou mais oportunidades. Vico de voleio quase marcou um golaço. Breno acabou expulso, Vitória ficou com um jogador a mais, poderia ter ampliado,
mas os 2-0 foram suficientes. O rubro-negro, que está agora na 5ª colocação, só a 2 pontos do grupo dos 4 melhores. Pois é, o Vitória da Conquista volta a jogar na próxima quarta-feira, às 5h30 da tarde, contra o Atlético de Alagoinhas, no Lomantão. Que horas? 7h30. Pronto, o pessoal me corrigiu aqui. 7h30, no Lomantão. O Alviverde está na briga aí contra o rebaixamento. Antes de chamar a Jéssica Senra de volta, a gente vai ver como é que está a movimentação lá na sede do Comando da Polícia Militar no bairro Cadija, onde está sendo aplicada a segunda dose da vacina AstraZeneca. Estava tranquilo, Edson? Estava sem ninguém aí? Chegou mais alguém para tomar a segunda dose da AstraZeneca? Então, Judson, tem um carro ali agora no fundo, uma pessoa sendo vacinada, mas está bem tranquilo. A gente percebe que não mudou muito daquela primeira entrada que já fizemos aqui no Comando Regional. Esse posto aqui mesmo, essa tenda aqui, está sem nenhum local, sem nenhum carro parado para vacinação. Agora, no outro ali do fundo, tem um carro ali que daqui a pouco já vai sair. A gente lembra que a vacinação da segunda dose começou às 9 da manhã e segue até às 4 horas da tarde. Volto com você, Judson. Valeu então, Edson. Obrigado pela participação. E depois do intervalo, Wanderson Nascimento e Jéssica Senra voltam com mais notícias do Estado falando sobre vacina também. As obras do Conde Guanambi já começaram e estão a todo vapor. Conde Guanambi, condomínio fechado com piscina semiolímpica, quadra de tênis e área de lazer completa. É da VCA. Logo que chegam novas doses, a Secretaria de Saúde inicia o mais rápido possível a vacinação. Por isso, Conquista é um dos municípios que mais vacinam contra a Covid-19 na Bahia. Se você já tomou a primeira dose, não perca a data da segunda. Ela é indispensável para a imunização completa. E até poder vacinar todo mundo, vamos manter os cuidados de higiene, evitar aglomeração e usar máscara. Prefeitura de Vitória da Conquista. Juntos, vamos vencer a Covid. Conecte-se com seu futuro carro novo na Atlanta. Ford Territory, com bônus de até 22 mil por 157.900. E tem a nova Ranger 2022, com versões a partir de 167.790. Seu futuro está na Atlanta Veículos. A metodologia aqui é interessante porque junta esse mix de prático com teórico. É sempre um aprendizado a cada dia. Para realizar o seu maior sonho, a AFIA sonha grande com você. Inscreva-se, faça medicina.com.br. Felicidade é dinheiro no bolso. Por apenas R$5, a União Solidária e o Vitória da Sorte enchem o seu bolso de dinheiro. No quarto sorteio tem 40 mil em dinheiro só pra você. 40 mil reais. E mais, 3 mil no primeiro, 4 mil no segundo, 5 mil no terceiro sorteio. E no Giro da Sorte tem 30 prêmios de R$300. E só custa R$5. Não perca tempo, compre já o seu. Adquirindo o Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor e Vitória da Conquista. Não deixe de baixar o nosso aplicativo. É super rápido e prático. A Comercial Araguaia conquistou a confiança de seus parceiros e clientes, investiu em distribuição e logística e transformou-se na maior distribuidora de cimento e aço do Sudoeste e Oeste baiano. A força da sua obra tem cimento e aço da Comercial Araguaia. Super negócios da Cambuí para você. Argo a partir de R$ 56.890. Cronos 1.3 de R$ 74.890 por R$ 68.890. Super negócios só tem aqui na Cambuí. Estamos de volta com Bahia Meio-Dia, voltando falando de esperança. Bom, hoje de manhã não teve muita esperança não, viu? Porque faltaram doses da vacina. Eu vou chamar a Luana Assis, que está no centro de distribuição de vacina. Só chamar aqui. A gente sabe, Luana, que chegaram novas doses, mas chegaram pela manhã. Essas doses já foram distribuídas para os postos? Olha, Jéssica, essas doses ainda vão ser distribuídas. Foram 336.300 doses de vacinas contra a Covid-19 aqui na Bahia, que chegaram hoje de manhã. Desse total,